Eu vou iniciar a apresentação, a gente vai ter alguns slides, né? Já pode ir começando. Essa música é uma música que é direcionada à educação do campo, né? É toda uma filosofia de vida, né, de que a educação do campo é um direito, não é esmola, em que as escolas do campo devem permanecer no campo. Então, hoje há toda uma estratégia que fica mais fácil, mais econômico para mandar um ônibus para os sítios e transportarem todos os alunos para a cidade, né? Isso está sendo muito notório. Muitas escolas do campo estão sendo fechadas, muitas. Há toda uma luta do Movimento Sem Terra, do MST, e também de muita gente. Nós que trabalhamos com a educação do campo, existe um movimento de educação do campo que procura fortalecer essas escolas e dizer não, é um direito e o aluno, a criança, tem direito de ser estudado no seu ambiente. Mas é uma luta muito penosa, né, contra um sistema que quer cada vez mais unificar e não valoriza o campo. Então, mas eu queria... Ana, mostra para mim, então, os primeiros slides, para ver se eu não fujo do assunto. A equipe coordenadora, então, é Paulo, né, que vocês conheceram, João, que está doente, Ana Paula, que mora num sítio, né? Como é mesmo, Ana? O sítio, eu esqueço o nome. Sítio Açude. Sítio Açude. Eu adoro os nomes dos sítios, né? Eu tenho muitos alunos dos sítios e das aldeias, e isso é encantador. O público-alvo, né? Nós pensamos o curso que é Educação e Sustentabilidade, o público-alvo é para professores da educação básica do Vale do Mananguape, né? E para estudantes do nosso campus, né? Pensamos também em lideranças comunitárias, mas nós não conseguimos atingir, não, minha gente. É meio complicado, ainda mais com a pandemia. Então, na realidade, o foco principal são os professores da educação básica, né? Nós tivemos um número de inscrições enormes, né? Estávamos empolgados com mais de 50 inscrições, mas, na realidade, nós conseguimos manter um público de 30, né, entre professores do campo, alguns das aldeias e estudantes. Certo? O território que nós escolhemos, né, principalmente os 3 polos de Cuité, Capim e Itapororoca, que é da minha equipe. Paulo e João é de Cuité e Capim e Ana de Itapororoca. É um foco que a gente tem um bom trabalho de educação do campo, então a gente não quis... Mas aí começou a aparecer outras pessoas interessadas, aí a gente foi abrindo, né? Tem um grupo de Jacaraú, que tem ex-alunos nossos naquela área de Jacaraú, tem um grupo indígena, né, de 3 aldeias, e um grupo de Cruz Espírito Santo, onde está situada uma escola, veja bem que nome bonito, Campos Sementes e Mudas. É uma escola no meio da cana, certo? E é uma escola que se tornou referência em educação do campo, que começou com 40 alunos, hoje tem 400. No início, os alunos do campo não queriam estudar nessa escola, preferiam ir para a cidade, e agora os alunos da cidade estão querendo estudar nessa escola, e já não há mais vaga, tem 400 alunos já com ensino médio, inclusive. É uma escola referência, né, e que vale a pena vocês um dia conhecerem. Eu já estou falando demais. Justificativa, então, por que esse projeto nosso, né? Porque o Vale, né, eu não sei se todos vocês são do Vale, mas o perfil do Vale é camponês indígena. As cidades que estão espalhadas pelo Vale são pequenas cidades, que têm funcionários públicos, têm comércio, mas praticamente toda a população tem um pezinho no campo, vive do campo, vive das usinas, ou vive das aldeias, da maré. Então, eu acho que é importante a gente ter clareza
Eu já estou há 11 anos, mais de 11 anos no Vale, eu conheço bastante o Vale, sempre trabalhei com educação do campo e agora com educação indígena, e aí eu posso garantir realmente que o perfil é camponês indígena. E uma justificativa, por que esse curso? Por causa da degradação acelerada e agressiva do meio ambiente. Não vou entrar em detalhes, Paulo vai falar disso. Uma outra questão, nós percebemos que há uma ausência da sustentabilidade, da educação ambiental como componente curricular relevante, fundamental, de fato, na educação básica. Né? Existem projetinhos, salvo exceções, projetinhos de educação ambiental nas escolas da educação básica, mas não é sistêmico, não tem continuidade. Às vezes tem uma horta, que eles fazem uma horta, mas não tem muita durabilidade. Nós temos muita dificuldade de encontrar uma horta numa escola que dure 3, 4, 5 anos. Geralmente são pontuais. Então, o componente curricular deixa muito a desejar. Uma outra questão, a educação básica, para nós, né, é considerado como um objeto de extrema relevância e urgência para a universidade, né? Para a universidade trabalhar os 3 eixos, ensino, pesquisa e extensão. E a gente sabe muito bem, a Angelus está aí para, né, confirmar, Rafael, quer dizer, há uma preocupação enorme da nossa universidade, é muito conhecida, nosso campo, justamente pela força que se dá, né, pela valorização da extensão. Então, o foco é a educação básica. E eu, minha gente, olha, eu já estou ficando velho, já, cabelo branco, tudo, eu estou convencido de que, para mim, agora o foco é a educação básica, sabe? Ajudar os professores, as crianças, né? Começar lá embaixo mesmo. Né? Então, eu tenho isso, uma clareza muito grande disso. E a gente tem focado exatamente para a formação da educação básica. Né? Todo carinho, toda atenção é para isso. A produção nossa, nós depois vamos compartilhar com vocês, é focada na educação básica, sabe? A gente acha que para nós é prioridade. Tem outros professores dão outras prioridades, mas para nós é uma questão de começar na base, né? Fortalecer a base. Objetivos. Fazer o levantamento dos problemas que dificultam o desenvolvimento sustentável da região e da comunidade. Né? Fazer um diagnóstico, né? Quais são os problemas de sustentabilidade. Conhecer os princípios e diretrizes que regem a educação contextualizada libertadora. Né? Então, isso é fundamental. Que educação pode corresponder a esta realidade, né? Fortalecer essa realidade. Conhecer tecnologias sociais sustentáveis, isso aí é uma característica do nosso curso, gente. Nós trouxemos, o Paulo vai falar disso, né? Trouxemos 2 professores, um do IF, excelente, que valeria a pena trabalhar com vocês também. Né? E ele tem um livro, nós vamos compartilhar com vocês, sobre tecnologias sociais, essas tecnologias simples, que os alunos podem utilizar na escola. Entende? E ele usa muito a questão do aprender fazendo, né? Aprender através de prática. Né? Eu fiquei até, quando ele fez essa exposição, entrei um pouco em crise, assim, um pouco pensando que a minha educação ainda é muito teórica, né? Ajudar as pessoas a aprender fazendo, né? Acho que tem muita conversa ainda. Eu estava me sentindo, mas é muito interessante, né? Depois, né, mais adiante, seria interessantíssimo que vocês conheçam o professor Francisco Peixinho, que inclusive fez um estágio na Finlândia, é uma pessoa extraordinária. Articular a implementação de projetos de intervenção em algumas escolas. Então, ou seja, isso que a gente não queria só discutir território, discutir sustentabilidade, tecnologias, mas fazer um levantamento de que possibilidades que essas nossas escolas, né, pudessem criar projetos de intervenção. Né? Começando pela escola, a gente estava pensando em projetos de intervenção na comunidade. Né?
esses alunos, os pais, geralmente vivem no campo, no sítio, mas aí a gente percebeu que o ponto de partida tem que ser a escola. Nós descobrimos isso, né? E o professor Fechinho nos ajudou Então, e aí também uma outra bandeira de luta que nós temos muito forte é produzir materiais didáticos relacionados à educação e sustentabilidade. Como? A grande pergunta, que materiais didáticos nós podemos disponibilizar, contribuir, criando junto com os professores, não se trata de fazer coisas de cima para baixo, mas que pudesse dar subsídios para que esses professores trabalhem com as crianças, com as famílias, né, com os jovens, né, lá na base. O plano de curso, rapidamente, em março nós trabalhamos o tema gerador, sustentabilidade, território e diagnóstico. O que é sustentabilidade, o que é território? Não tem como trabalhar a educação sem trabalhar a categoria território, impossível, né? Não tem como. E aí nós trabalhamos um outro tema depois, um módulo, geralmente são 2 aulas por mês, né? Cada 15 dias online, de 7 às 9h30, sempre começando com uma musiquinha, com aquela música ou outras, né? E o tema gerador do segundo módulo foi Educação Contextualizada Libertadora. Então, que educação vai dar conta desse território? Que território é esse? Que educação é essa? Né? E aí, depois, o terceiro tema gerador, tecnologias sociais sustentáveis, que foi ao auge do nosso encontro. Trouxemos 2 pessoas incríveis, né, com muita experiência, sabe, de como fazer uma cisterna, sabe, de como trabalhar com energia solar, de baixo custo, certo? E outras coisas que o Paulo vai comentar. E, por último, né, quais os projetos de intervenção que poderiam ser feitos? Né? Nós conseguimos organizar, pode passar, Ana, organizar alguns polos. Aninha? E nós organizamos alguns polos e nós estamos nesse momento agora, né? Nesse momento de construção de projetos de intervenção, que nós vamos ter a última aula na próxima semana. Então, rapidamente, né? Eu só fico prometendo que fosse rápido, mas aí eu e Ana trabalhamos a educação contextualizada libertadora, né? Então, só praticamente vou ler. A etimologia da palavra contexto, né? Vem do latim. É lindo demais quando eu descobri isso. Significa ir tecendo, é aquilo que está em volta. O contexto, se você olhar no dicionário, um contexto é aquilo que está em volta ao redor. E aí vem do latim contextus, que significa unir tecendo os laços, né? E quais são esses laços? São aspectos sociais, culturais, econômicos, ambientais, políticos. Esse é o nosso território. Entende? Então, uma educação contextualizada, ela tem que trabalhar o território em todas as suas multidimensões. Né? Trabalhar o contexto, aquilo que está em volta. E aí a gente, né, uma das perguntas que a gente faz aos nossos cursistas é: quem é seu aluno? Você já sabe quem é o seu aluno? O aluno lá do fundamental, do infantil, do médio? Quem são os seus pais? Onde moram os seus pais? Em que trabalham? Como vivem? E a partir daí a gente vai, o professor vai descobrindo, então, qual é o seu território. Né? Então, toda educação contextualizada envolve a compreensão do território, né? Em todas as suas dimensões. Né? E uma outra questão que não dá para aprofundar, pelo menos agora nessa exposição, é conhecer as diretrizes operacionais de uma educação básica do campo. E já existe uma diretriz, que serve também até para a educação indígena, que também tem algumas especificidades. Né? Essas diretrizes foram criadas em 2002 e praticamente quase ninguém conhece essa diretriz. Né? Nem o secretário de Educação, às vezes. Tá? E esta educação precisa ser libertadora, e aí nós nos apegamos muito ao nosso querido Paulo Freire, né? Aquele sujeito
filósofo, advogado, que nasceu em Jaboatão, em Recife, né? Então, uma das palavras caras que o Paulo Freire nos passa é que a leitura da palavra, a leitura do mundo e transformação da realidade. É um tripé. O Paulo Freire tem um tripé na sua proposta. São 3 categorias, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Não tem como aprender a ler e escrever sem decifrar o mundo, o território, né? Quando ele fala em mundo, nós estamos falando em território, né? A leitura do território precede a leitura da palavra. Então, que território é esse que eu piso, que está agonizando? Nosso território está agonizando. O Paulo vai falar disso. Então, aí, para terminar essa primeira introdução, que já passou de 5 minutos, o ponto de partida da educação, segundo Paulo Freire, é o oprimido e seu mundo. Não tem outro ponto de partida. Não existe outro ponto. Não podemos inventar. É o seu território, e o seu mundo e o seu lugar. E aí eu passo a palavra para Paulo, né? Paulo é geógrafo também, ele nos deu uma grande contribuição pelo fato de ter esse olhar, e ele nasceu, ele vive no território, ele conhece profundamente o vale, sabe? Ele é um ciclista aí que anda, não sei, 40, 50 quilômetros por dia, e ele conhece bastante o vale, né? Então ele pode falar com propriedade. Então, Toninho já apresentou aí o curso, né, as 4 temáticas, os 4 eixos temáticos que norteou o nosso curso, e o primeiro tema a ser discutido foi a questão do território, né? Então, esse tema ele foi debatido no primeiro módulo do curso, e fui eu que apresentei essa temática, fizemos um debate interessante, e, assim, o conceito de território que nós usamos para balizar nossa discussão foi o conceito definido pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Que eu acho que é o conceito que mais se adequa, assim, à nossa realidade, ao contexto atual que a gente vive, o professor Marcelo José Lopes de Souza. Ele é professor coordenador do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, assim, o território, na concepção que se tem hoje, a geografia aborda o conceito de território como sendo diametralmente um espaço definido e delimitado por uma relação de poder, né? Então, o conceito de território, na sua concepção original, ele visava apenas definir o território apenas como espaço físico, né? Mas aí, depois, com, por exemplo, Ratzel, que foi um geógrafo alemão, ele passou a definir o território como sendo um espaço vital, né? Então, espaço físico, mas um espaço vital. E, segundo Ratzel, o desenvolvimento de uma nação seria proporcional ao tamanho do território. Por isso que a Alemanha viveu toda aquela intensa euforia de conquistar território, quis dominar toda a Europa para poder ter um território grande e promover um desenvolvimento com base no domínio desse território, né? Mas, ultimamente, com a geografia crítica, o conceito de geografia de território ele passou mais a ser um conceito político, porque, assim, o que define realmente o território são as relações de poder que se estabelecem sobre esse espaço. Então, não é simplesmente ter um espaço, né? E ele também argumenta que não é necessariamente o que tem no território que define. Paulo, teu áudio cortou. Pronto? Deu certo. Pronto. Obrigado. Toquei aqui sem querer. Então, assim, não é especificamente o que compõe o território que o define como território, mas sim quem domina e como domina. Por exemplo, o Vale do Mamanguape é uma região onde o interesse maior aqui é a terra e a água, certo? Então, hoje, os territórios, eles se compõem, por exemplo, nos oceanos, as bacias de petróleo, são territórios que têm, então, o interesse pelo domínio de bacias petrolíferas hoje pelas multinacionais de petróleo, então, vai constituir territórios do petróleo em espaços do Brasil, como agora nas bacias do pré-sal, por exemplo,
Então, os territórios do petróleo, ele vai sendo constituído de acordo com o poder de domínio que essas multinacionais estão tendo de conquistar e de dominar esses espaços, né? Então, é um conceito político, né? Então, assim, o Vale do Mamanguape, historicamente, desde os anos de 1500, quando passou a ser ocupado pelas potências europeias, França, Portugal, Holanda, o interesse foi pela terra, né? Então, assim, desde o seu início até agora, é o controle da terra para que nessa terra possa se produzir a economia que até hoje vem se prolongando por 5 séculos, que é a questão da cana, né? E aí é importante frisar que não é só o controle da terra, mas sim da terra e da água, né? Que são 2 elementos que são inseparáveis e que juntos capacita para essa produção. Certo? A questão do espaço, esse professor, ele caracteriza ele em escala temporal, aliás, território, ele caracteriza numa escala temporal, que ele diz que o território, ele pode demorar dias, e em poucos dias se dissolver, meses, décadas, séculos, ele pode ter um caráter permanente, periódico ou cíclico. No texto que ele faz essa abordagem é muito interessante porque ele usa muito aspectos do mundo urbano. Por exemplo, ele vai usar para explicar cada um desse caráter, o território do tráfico, o território do jogo do bicho, o território da prostituição. Então, cada um desse tipo de território, ele vai ter um caráter. Ele usa até um bairro do Rio de Janeiro, onde durante o dia tem uma atividade comercial muito forte, ativa, e durante a noite, aquele ambiente de comércio, de vida, de circulação de pessoas totalmente se extingue e passa a vigorar ali o território da prostituição, onde travestis, prostitutas dominam aquele espaço e ali se estabelece uma relação de poder num curto período do dia, né? Então, ele chama isso de território cíclico. Durante um dia é um tipo de território, durante a noite é outro. E ele também classifica os territórios numa escala espacial, que os territórios podem se constituir de forma micro ou macro. Então, o território micro, ele vai desde a casa, né, onde cada casa tem suas regras, tem sua força estabelecida pela família que habita aquele espaço, ou pelo bairro, ou pela uma cidade, enfim, vai até numa escala internacional. Então, a escala espacial, ela se expande desde o ambiente de uma casa até uma escala global, como ele cita as relações internacionais e os grupos por exemplo, as relações... o território necessariamente não precisa se estabelecer num espaço, num local, mas ele pode se estabelecer através de relações diplomáticas, como são os grupos econômicos, por exemplo, o Mercosul, tem os BRICS, que nem todos os países dos BRICS estão todos no mesmo continente, mesmo separados, mas se estabelece uma relação de poder entre países separados, e isso também configura um território, né? E aí, mais para frente no texto, ele vai falar sobre a questão da autonomia e desenvolvimento do território, né? Então, eu tenho um errozinho aí de grafia, aí vocês talvez não entendam, mas o território, ele tem sempre, na forma como ele está hoje, os territórios que tem sempre predominado no Brasil são os territórios definidos pelo capitalismo ocidental, ou seja, o interesse do capital é quem vai definindo os territórios nos países periféricos, né? Então, aqui no Brasil, né, especificamente na Paraíba, no litoral, aqui na região do Vale do Mamanguape, é o sistema capitalista ocidental que vem definindo os territórios, né? Então, a gente pode dizer que o território da nossa região é o território da cana, né, definida pelo capitalismo internacional. E essa forma de estabelecer os territórios pelo capitalismo, ela não permite a autonomia, ou seja, os territórios eles são criados, são organizados para atender as demandas do capital, e não para atender as demandas locais e as necessidades básicas da população. E esses territórios eles são pautados apenas pela pauta econômica, ou seja, não se preocupa com o bem-estar, com o desenvolvimento local, com a autonomia, mas sim com o fortalecimento do capitalismo, certo?
visando apenas potencializar a sua capacidade de extração do lucro, né? Porque o capitalismo ele é centralizado, ele tem um comando central, e a sua própria estrutura cria ameaças para ela própria, mas para resolver isso ele precisa garantir, potencializar a extração do lucro, manutenção do sistema, e isso eles vão impondo suas regras, seus modelos, e para poder garantir essa existência. E o resultado disso a gente vê, né? O ambiente degradado, a exploração exacerbada da força de trabalho, da classe trabalhadora, principalmente, sobretudo, do campo, controle de tudo quanto é recurso natural, desde petróleo, matas, água, tudo. Então, assim, para exemplificar, aqui no Vale do Mamanguape, como o professor Toninho falou, eu estou me aventurando aí na atividade do ciclismo, e temos muitas trilhas aqui, toda a região do município de Mamanguape, Rio Tinto, Capim, Cuité, a gente tem andado, assim. E é impressionante como a gente vê o domínio do capital sobre os recursos naturais. Então, o Vale do Mamanguape, ele é um rio que tem, o rio principal é o rio Mamanguape, todo mundo conhece. Ele nasce lá no Planalto da Borborema, na região de Alagoa Nova, Areia, aquela região ali, e vai descendo para o litoral, e nas laterais desse rio existem centenas de córregos, riachos, alguns rios menores, e é impressionante como você andando, você vê todos esses cursos d'água menores que desaguavam no rio Mamanguape. Hoje ele está com uma barragem acumulando água para servir de irrigação para os canaviais, ou para servir para a própria fábrica da usina no processo de produção do açúcar. Então, você anda aqui na região planície daqui de Capim, que é o Tabuleiro, é todo cortado por canais grandes, e que são abastecidos com água dos rios e de todos os córregos que existem aqui na região. Então, a gente vê que é um domínio, um controle total, uma apropriação privada da terra e da água, assim. O município de Capim, por exemplo, que hoje é município, há 20 anos atrás era distrito de Mamanguape, essa região era cheia de povoados, tinha um povoado do Leitão, da Almérsega, Linhares, vários povoados grandes com 400 famílias. Os bairros de Mamanguape, Gurguri, Areal, são todos bairros formados por pessoas que evadiram do campo, né, porque o avanço da cana foi expulsando, né, as regiões de Tabuleiro, onde tinha os povoados que as famílias praticavam a agricultura familiar, evadiram todos porque a cana foi tomando conta e expulsando toda essa população. E eu converso com essas pessoas e eles dizem como eram essas comunidades rurais e que hoje não existem mais. Você passa no local onde existia uma vila com 400 famílias, hoje só é cana, tá? E todo o recurso que existia naquele espaço foi controlado por essa relação de domínio aí que o capital estabeleceu sobre o nosso território, né, nosso espaço. Esse modelo de desenvolvimento que a gente vive, né, ele visa o lucro, é um modelo imposto de cima, né, ou seja, quem pensa não é o sujeito que está lá no campo, no espaço, mas sim são as elites, né, que pensam as formas de dominação desses espaços, e a política desenvolvimentista ela foi pensada a partir do regime militar e sufocou toda a forma de constituição de territórios autônomos. Aí a gente tem, por exemplo, a Ligas Camponesas, que foi um movimento de agricultores, de camponeses na década de 60, e aqui na região do Vale do Mamanguape foi muito forte. Tínhamos um núcleo em Itapecerica, que é um distrito aqui de Mamanguape. A Liga Camponesa de Mamanguape tinha 10 mil associados. E eles conseguiram fazer um movimento, inclusive mudar regras estabelecidas pelo regime militar, que era a questão do cambão, que era a exploração da força do trabalho gratuita da família. E toda a organização do trabalhador naquela época conseguiu extinguir essa relação de trabalho. Conseguiu desapropriar a terra, por exemplo, a Companhia de Tecido Rio Tinto, na década de 60, ela conseguiu dominar um espaço muito grande, inclusive a região de Itapecerica, que era um antigo engenho, essa que eu falei,
dominava lá com uma fábrica de arroz, de despopadora de arroz. Mas a organização da Liga Camponesa conseguiu a desapropriação de 18 mil hectares de terra aqui no Vale do Mamanguape. Então, assim, em algum momento se tentou constituir um território contra-hegemônico ao território do capital, né? Então, tivemos experiências de resistência a esse modelo e houve algumas conquistas, né? Mas esse movimento, essa tentativa de autonomia e desenvolvimento sustentável de um território diferente, ela foi sufocada pela política desenvolvimentista imposta pelo capital internacional e ratificada pelo regime militar aqui do Brasil, né? Então, os territórios autônomos, né, seguindo aqui a linha de raciocínio do autor, ele precisa constituir-se com base na justiça social. Então, o foco não tem que ser a questão econômica, o crescimento econômico, mas sim o desenvolvimento social. E eles devem ser pensados pelos sujeitos que vivem no espaço, né? Então, quem tem que pensar o tipo de economia de cada local, o tipo de educação, aí eu me sinto muito feliz na fala de Angelus, quando ela diz que a economia solidária não é só pensar a questão econômica, porque aí a gente estaria, pensar só o econômico, a gente estaria entrando na lógica do capital, né? Mas pensar territórios autônomos sustentáveis é pensar não só a economia. É claro que a economia faz parte disso, mas também pensar principalmente a justiça social, uma educação de qualidade que seja pensada pelos próprios sujeitos que vivem no espaço onde vivem, pensar o modelo de sociedade que se quer viver. Então, essa é a proposta que, inclusive, está colocada lá no texto, certo? Eu acho que é isso, né, Ana? Não tem mais... Aí está o resumo do texto, assim, né? E para terminar, assim, como o Toninho falou, o resultado do nosso curso, Educação e Sustentabilidade do Vale do Mamanguape, a gente está finalizando, vamos ter o último módulo. Acho que a internet do Paulo deu uma travadinha, não foi? Para mim travou também. Para mim travou, estava esperando. A última coisa que ele falou sobre ir apresentar o último módulo, não foi isso? Foi, exatamente. Está cortado. Não sei, Ana, se você apresenta a última parte. A Ana está aperreada aqui, já está pegando nosso pé, já passamos 30 minutos. Eu queria que vocês ficassem tranquilos, e nós também, do projeto, porque, primeiro, acho que a gente está aprendendo muito com essa partilha, né? Então, mesmo que a gente entre um pouco no tempo da segunda parte da reunião, a gente consegue se reorganizar em relação à segunda parte. Mas é importante que a gente termine com qualidade, né? Esse repasse que vocês estão fazendo, que pelo menos para mim está sendo riquíssimo, viu, Toninho? Então, acho que a gente pode botar aí mais uns 10, 15 minutos para finalizar a parte de vocês, pode ser? Ou pode sim. O Paulo, não sei se continua travado. Ana, você podia fazer, então, a sua parte? Sim, professor, eu vou compartilhar novamente, porque caiu a internet, eu acredito que foi um problema geral. Gente, minha internet caiu aqui, eu fiquei de conexão. Ô, Paulo, Ana vai apresentar agora um pouco o diagnóstico e depois a gente retoma para fazer alguns complementos, tá? Pronto, tá ótimo. Desculpa aí, mas eu acho que foi geral, viu? Foi. Então, né, partindo do primeiro módulo, nós solicitamos que os cursistas, eles fizessem um levantamento do Vale do Mamanguape, né? Fizesse um diagnóstico sobre essa realidade, porque nós acreditamos, né, e é assim que tem que ser, nós amamos as coisas que conhecemos, e a gente só pode transformar o lugar onde nós estamos, se a gente também conhecer esse lugar, né? Então, nós partimos desse princípio e, após apresentarmos esse conceito de território, nós fizemos esse levantamento da realidade do Vale do Mamanguape. E aí nós temos essa imagem
que é bem comum, né, para a gente que vive e passa aqui sempre, é a cana-de-açúcar. E a presença da cana-de-açúcar no Vale do Mongaguape, em qualquer região, vai trazer muitos impactos negativos. Ou já citou a construção de barragens, né, à beira do rio, e que afeta diretamente a questão da água. Nós temos também o consumo excessivo, né, o uso excessivo do agrotóxico, né, dos venenos. E uma das professoras que faz do nosso curso, ela cita, né, ela cita sempre que na época do uso do agrotóxico, na região dela, passa o avião jogando o veneno. E aí, na semana que isso acontece, o posto de saúde é lotado, né? Porque as crianças têm problemas respiratórios e tudo que afeta. Nós temos já no plantio, né, esses impactos, e depois nós vamos ter a queima da cana-de-açúcar, que também traz muito prejuízo para a nossa saúde, agressão ao meio ambiente. Nessa imagem, eu acho que vocês estão vendo, né? A cana cortada. Nós temos a imagem que é uma expressão muito forte, porque nós vamos ter a presença da cana-de-açúcar, né, já cortada, queimada e cortada. Nós vamos conseguir observar o rio Mamanguape, né, que sofre diretamente com essa presença. Nós vamos ter mais cana-de-açúcar, né, ainda em seu estado natural, digamos assim, e lá no fundo nós vamos ver ainda um pouco da Mata Atlântica, né, essa mata que é devastada constantemente para o crescimento do canavial. E aqui nós vamos ter a imagem do rio Camaratuba, né, a Barra de Camaratuba, e nós vamos ter uma imagem do rio Mamanguape, né, todo esse impacto que está nele por conta do desvio de água, né, então as usinas, né, os produtores maiores, né, os fazendeiros, eles vêm ao longo do caminho gastando toda essa riqueza natural. E é importante que nós nós pensemos sobre isso, justamente para buscar, né, fatos, opções de melhorias. Nós temos aqui também a imagem da agricultura familiar, né? No Vale do Mongaguape ainda é muito forte a agricultura familiar, mas muitas vezes essa agricultura familiar, ela sofre os impactos também da cana-de-açúcar, né? Então, muitas vezes, o terreno em que é plantado os produtos da agricultura familiar ao plantio da cana-de-açúcar e sofre diretamente. Nós temos um depoimento no nosso curso, especialmente pelo plantio do abacaxi, né? Então, a lavoura muito próxima do plantio de abacaxi sofre demais. Ela é altamente afetada, ela acaba sendo, assim, extinta, porque mais perigoso do que o agrotóxico da cana-de-açúcar é o do abacaxi. E eu acredito que aqui no Vale do Mongaguape, né, Itapororoca, é muito forte a cultura do abacaxi, né, e nós conhecemos aqui muito dessa realidade, essa realidade que afeta muitos agricultores. E eu trago um depoimento meu mesmo, e isso aconteceu novamente esta semana, professor. Uma pessoa chegou à minha casa com abacaxi e disse que daquele abacaxi os amigos não comiam, né? E eu falei assim, mas você vai vender para alguém vai comer, é isso mesmo que você quer, porque ele tinha usado muito veneno, né? Muito agrotóxico. Aqui na cidade de Itapororoca, nós temos esse problema muito forte. O problema do abacaxi é maior do que o da cana-de-açúcar. Eles têm o hábito, os agricultores, de usar um veneno carinhosamente chamado de misto de cobra, né? Para vocês terem noção um pouco
do que ele faz. Então, eles usam esse veneno, mas não deixam a família nem os amigos consumirem daquela fruta, mas aquela fruta ela vai parar no supermercado, né? Ela vai ser vendida para algum lugar. E esse veneno, ele é tão perigoso, né? Afeta tanto que não tem fiação. Ali acabou a planta, você não pode aproveitar, né? Porque a fiação ela dá ali no abacaxi. Então Itapororoca esse ano não tinha fiação para se plantar um novo roçado de abacaxi, né? Os produtores estavam buscando fora justamente por esse impacto, né? Por esse uso descontrolado de. Então, o que nós pensamos, né? Justamente isso, já encerrando minha fala. É preciso que os nossos educadores, que os nossos alunos, que a população, que todo mundo se conscientize sobre a nossa realidade, para que a gente possa juntos pensar em forma de conscientizar, né? De amenizar, né? De tentar fazer uma transformação nesse contexto que, né, nós percebemos o quanto está afetado, né? Nosso meio ambiente aqui da região, ele é muito, muito afetado por conta do descontrole do capitalismo, como o Paulo já falou. Ô Paulo, eu queria pedir para você, Paulo, João iria fazer isto, mas ele não pôde participar. Se você pudesse fazer um pequeno resumo, bem pequeno, das principais tecnologias sociais que o professor Fechini apresentou, a gente vai passar para vocês, gente, no chat aí, o link do livro do professor. Ele apresenta 20 experimentos que podem ser aplicados em sala de aula, porque aí a gente estava discutindo. Eu, com muita pressa, querendo intervenções na comunidade camponesa, já na agricultura familiar. Ele disse que o ponto de partida tem que ser a escola. Certo? Os alunos precisam aprender a fazer pequenos experimentos, goteio, coisas assim. Ele disse, se os alunos perceberem a importância das tecnologias sociais, depois nós podemos levar para os pais deles para isso. Mas aí me chamou muita atenção isso, que o foco inicial é a escola, né? Aprender fazendo, né? Que eles tenham acesso às tecnologias simples. Aí eu queria pedir para a Paula, a gente deixar o link para vocês, e se em algum momento vocês quiserem o contato, né, quiserem, a gente poderia intermediar a presença do Fechini. Ele fará isso com o maior prazer. Pronto. Pois bem, então, assim, o objetivo o trabalho final do curso seria a execução de um projeto numa escola, né, com o desenvolvimento de uma tecnologia social. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, as escolas ainda estão fechadas, a gente não conseguiu realizar essa atividade prática, né? Aí a gente adaptou pedindo que cada grupo formulasse uma proposta, né, um projetozinho para, quando for possível, executar. Então, a atividade final do curso vai ser essa proposta, e aí cada um vai ter seu projeto para executar no momento que for adequado. Então, o livro é esse aqui, Caixa de Ciências, do professor Francisco Fechini, ele é professor do IFPB, e ele foi um professor que contribuiu demais, assim, como o Toninho disse, foi o auge do curso, foi a apresentação dessas tecnologias. E aí são tecnologias que são apropriadas para escolas do campo, né? Porque ela está direcionada principalmente ao aproveitamento de água, produção de hortas, geração de até filtragem da água, purificação da água, enfim, é uma série de tecnologias, né? Então, aqui entre os dois, ele usa o método SOL. Os principais métodos que ele explicou para a gente foi a purificação de água através do método SODES, né? Que é um mecanismo fabricado com garrafa PET para purificar a água que tem algum tipo de contaminação, principalmente contaminação bacteriológica, né? Então, através do processo de aquecimento da água no sol,
essa água ela sofre um processo de purificação, e ele disse que os testes realmente comprovam que a água se torna água potável, né? Então, tem tecnologia de produção de filtro também de purificação de água a partir de garrafas PET. Pode ser garrafa PET ou pode ser o próprio garrafão de água mineral, usando carvão ativado, areia. Temos também várias tecnologias que usam a irrigação por capilaridade, onde existe um aproveitamento muito racional da água, ou seja, a água que é usada é apenas aquela que a planta necessita, porque tem um mecanismo de liberação de acordo com a necessidade da planta, e aí o contato do mecanismo de irrigação com a raiz, isso vai irrigando de forma muito controlada, sem haver nenhum desperdício de água. Tem também a experiência do dessalinizador solar, que é uma tecnologia onde a água é colocada num vasilhame coberto com vidro. Aí essa água evapora e o sal fica concentrado no fundo da vasilha, e a água sem o sal evapora e escoa pelo vidro, e tem uma calha de coleta na lateral. Temos também o pluviômetro, que é uma questão muito interessante para trabalhar com ciência, na ciência, geografia, construir um pluviômetro para medir, por exemplo, o volume de chuva anual de um determinado espaço, né? Então, são coisas que dá para trabalhar na escola, trabalhar conteúdos de várias disciplinas com os alunos, e ainda tem o resultado econômico e social de cada uma dessas tecnologias, né? Tem a calha PET, que é uma calha que é feita para captar água de todo o telhado, através só de garrafa PETs, né? Então, as garrafas por exemplo, de Guaraná, essas garrafas de 2 litros, então, se junta várias garrafas, então você faz aí um trabalho ambiental interessante com os alunos, e faz uso da matemática, porque aí você vai precisar medir, vai calcular a área, volume da água acumulada, volume de chuva, então tem todo um contexto de exploração de conteúdo de várias disciplinas. Assim, são 20 tecnologias que ele apresenta no livro, e que todas elas são muito adequadas para o aproveitamento, principalmente nas escolas do campo. Tem também um fogão solar nessa época de gás caro, né? Então, ele se consegue cozinhar qualquer tipo de alimento através de um fogão, que é bem simples de ser feito. E aí eu acho que é muito interessante conhecer o livro e poder fazer essa experiência nas escolas. Então, nosso curso teve como atividade final para que os grupos escolhessem uma dessas tecnologias apresentadas no livro para executar na escola. É isso. E para finalizar, de fato, nosso grupo de estudo, de pesquisa, que Toninho coordena, que é o GP Dulce, nós desde 2015 vimos trabalhando a questão da sustentabilidade, da educação do campo, e em 2015 a gente começou a produção de um material, e a gente concluiu, aqui publicamos esse livro, História, Cultura e Sustentabilidade do Vale do Mamanguape, um livro paradidático para escolas do campo e indígena, onde a gente faz um resgate de toda a história, nesse modelo aí que veio apresentado, né, de domínio do capital, mas também as resistências que houve a esse modelo. E aí a gente apresenta o diagnóstico, como a Ana Paula apresentou, a questão do meio ambiente, a questão da cultura também do nosso vale. E também eu vou apresentar um material meu, que eu publiquei o ano passado, é Cuité de Mamanguape, Geografia e Memória, que como eu sou professor de lá, fiz uma pesquisa e consegui produzir esse material, que também faz um resgate histórico muito interessante, com depoimento de anciãos, enfim. E também, em 2015, eu publiquei, junto com os alunos do 9º ano da Escola Eunice Alves, lá de Olho d'Água, esse livrinho aqui, Multidisciplinaridade, linguagens se entrecruzam, aí são por vários professores, e eu escrevi a parte de geografia, representação geográfica do distrito de Olho d'Água, em Capim, Paraíba. Então, assim, esse grupo de pesquisa vem tentando fazer com que a gente se desligue um pouco do livro didático naquele modelo que é imposto, né? E também tentando construir materiais que possa servir de material didático, né? Para que a gente possa estar utilizando nas escolas da nossa região. Então, é isso. Obrigado pela atenção, estamos à disposição.